dia a todos e a todas. Vamos iniciar agradecendo, né, a essa equipe maravilhosa, a todas essas colegas que estão aqui. Em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, eu quero agradecer a vocês por terem aceito o convite para participar desse diálogo, que para nós é muito importante, as contribuições que vocês trazem. Agradecer a todos vocês que estão também colaborando conosco aí nos comentários, nos chats, que estão nos acompanhando e que estão participando desse evento tão bacana e tão importante para a nossa profissão, para as coisas que a gente faz em defesa da infância. Então, muito obrigada, a equipe Teenager também, as pessoas estão elogiando bastante, está sendo tudo tá tudo muito organizado, está muito bacana mesmo. Eu me chamo Cirlândia Reis de Oliveira Teixeira, faço parte da Associação Brasileira de Brinquedotecas, hoje eu sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sou brinquedista também, e tenho vários trabalhos de pesquisa, enfim, nessa área, e é um prazer muito grande mediar essa mesa com pessoas tão ilustres, né, e pessoas tão experientes nessas temáticas que nós vamos abordar aqui. Eu vou falar um pouco de como vai ser a dinâmica. Então, como a gente chamou de diálogo, é justamente isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos dialogar. No entanto, como estamos num espaço no qual nós precisamos nos atentar para horários e organização mesmo de ordem de fala, então nós já nos alinhamos, não é, no nosso grupo, como é que vai proceder, e da parte das pessoas que estão nos assistindo, a gente solicita que deixem os microfones desligados, por favor, mas, né, por ser um diálogo, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, podem levantar a mão, eu, no papel de mediadora, vou ficar atenta a essa questão, e também podem usar o chat quando vocês tiverem alguma sugestão ou mesmo pergunta, que na medida do possível eu vou tentar organizar. As perguntas que vocês fizerem, que não der tempo a gente responder aqui, eu vou solicitar que seja respondida e envio para vocês. Inclusive, todas as perguntas que vocês estão fazendo em todos os eventos dessa instituição, né, desse evento que a gente está agora, essas perguntas estão sendo respondidas, depois vocês vão buscar essas respostas no blog da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Assim, vocês já aproveitam, visitam o site e conhecem um pouco da associação. Então, já está sendo direcionado para lá. Bom, dito isto, se tiver alguma dúvida também, podem ficar à vontade. A gente não vai fazer a apresentação em slides, porque a ideia aqui é justamente a gente trazer, né, as contribuições de cada uma das colegas que estão aqui, de cada instituição, essas contribuições sobre essas questões que a gente precisa entender e compreender melhor para avançar nesse sentido aí das brinquedotecas públicas e dos espaços lúdicos comunitários. Então, a gente vai iniciar o nosso diálogo entre profissionais das brinquedotecas públicas e espaços lúdicos comunitários. Eu vou apresentar todas de uma vez, e nas suas falas, elas irão, né, na medida que elas se sentirem à vontade, complementar também os seus fazeres e as suas experiências dentro do seu trabalho com a brinquedoteca. Então, eu vou apresentar todas e depois já vou iniciar com uma pergunta, e na fala elas irão se apresentar. Tudo bem? Então, eu vou começar apresentando Lídia Arruassi, é trabalhadora social, especialista em direção de organizações sem fins lucrativos, diplomada tem ensino superior em infâncias, pedagogia e educação. Ela é coordenadora geral do programa de Jogatecas Barriales do governo na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Lídia, se tiver alguma coisa também, vocês vão, né, por a língua ser diferente, vocês podem, por favor, a qualquer momento, lembrando que esse é um diálogo, tá bom? Virgínia Guardia é trabalhadora social e docente universitária pela UBA e UNLP, especialista em problemáticas infanto-juvenis, coordena o programa de Robotecas Barriales desde sua criação em 2015.
Atualmente, o cargo dela ela trabalha na área de investigação do Centro Lúdico, em Buenos Aires, também na Argentina. E depois nós temos a doutora Andréia Matos da Fonseca. Andréia, dá um oi para as pessoas. Andréia, do programa Espaço de Brincar do SESC de São Paulo. Ela é pedagoga, mestre e doutora em Estética e História da Arte, integra a equipe de assistentes do Núcleo de Infâncias e Juventude da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. A Patrícia Carmo dos Santos, ela é turismóloga, especialista em hospitalidade, é analista de lazer do Departamento Nacional do SESC e atua nas atividades de recreação. A professora doutora Antonete Xavier, ela é membro da Comissão de Brinquedotecas Universitárias do Estado da Bahia, da UNEB. A professora é professora da Universidade do Estado da Bahia e coordenadora da Brinquedoteca Universitária Paulo Freire, do Campus 1. É membro da Comissão de Articulação das Brinquedotecas Universitárias da Bahia. Desenvolve pesquisas com educação online, cybercultura e formação com o potencial do digital em rede para professores, para fomento do brincar livre e espontâneo e difusão da cultura lúdica nas escolas. Então, a gente tem aqui uma equipe de peso, no sentido da palavra, né? Uma equipe bastante experiente, e estamos muito felizes com vocês aqui nesse evento. E como a gente está falando desse tema tão importante, que são as brinquedotecas públicas, os espaços lúdicos comunitários, que são espaços que, nesse momento, eles estão sendo, né, bastante solicitados, justamente pelo contexto, pela situação na qual nós estamos vivenciando. Eu vou iniciar esse diálogo com uma pergunta geral, que todas irão responder, para que vocês possam ter acesso às questões importantes de cada instituição. Então, meninas, né, vou chamar de meninas, que a gente... como estamos, né, em diferentes contextos, né, na Argentina, uma brinquedoteca focada em questões específicas do contexto, o SESC, a UNEB, então aqui a gente tem logo de cara 3 diferentes espaços, né, que vão contribuir aí com o nosso diálogo. Então, como estamos em diferentes contextos, como o trabalho no projeto da brinquedoteca acontece? Como é que esse trabalho acontece? Nas instituições nas quais vocês atuam. Hola, ¿cómo están? Agradecemos mucho esta invitación y trataré de hablar lento para que nos entiendan. Disculpen por el idioma. ¿Se comprende? Perfecto. Yo soy Lidia Rausi, como recién la compañera nos presentaba. Soy coordinadora del programa Juegotecas Barriales. Es un programa gubernamental, estatal, que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un programa que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. La búsqueda o el objeto de este programa es contribuir al desarrollo infantil de niñas y niños de la ciudad de Buenos Aires, garantizando, promoviendo, fomentando el derecho a jugar de todas las niñas y niños. Les cuento un poco del contexto de nuestro programa, cómo trabajamos junto con nuestra compañera Virginia, para que tengan una idea de nuestro trabajo en la ciudad de Buenos Aires, así cuando profundizamos en la charla pueden comprender de qué estamos hablando. En la ciudad de Buenos Aires trabajamos en 20 espacios, 20 juegotecas, brincadeiros se dice, ¿cierto?
20 juegotecas para nosotros, donde concurren niñas y niños entre 2, 3 a 13 años. Concurren en forma diaria o 2 veces por semana, donde el objetivo del encuentro es el desarrollo del juego libre, el encuentro con otras niñas y niños, en el trabajo comunitario, porque con cada juegoteca está distribuida en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y concurren los vecinos, se concurre por cercanía a las juegotecas. El programa tiene 20 juegotecas, también tiene un centro lúdico que Virginia les va a contar en qué consiste. Trabajamos además los sábados y domingos, los fines de semana, en 10 plazas, parques de la ciudad de Buenos Aires, realizando trabajo lúdico, juego al aire libre, y a su vez el programa trabaja en escuelas públicas, donde intervenimos los espacios de recreo para desarrollar actividades lúdicas con las niñas y los niños que concurren a las escuelas. En las juegotecas están a cargo de equipos interdisciplinarios que después vamos a desarrollar. No sé si quieren que desarrolle algo más del programa, pero fundamentalmente contarles esto, que existen las juegotecas, el centro lúdico, el trabajo en las plazas y en los espacios al aire libre y en las escuelas. Fundamentalmente esa es la actividad que el programa realiza, es gubernamental y está enfocado en infancia, pero no solo trabajamos con niños, sino con las familias, con la comunidad y también con adultos. Y quizás Virginia pueda adentrarse en este punto. Bueno, también voy a intentar hablar despacio para que nos puedan comprender. Muchísimas gracias a Abri por la invitación. Mi idea ahora era presentarles específicamente lo que es el Centro Lúdico dentro del programa Juegotecas Barriales, que es una institución que se creó en el año 2013 con 4 líneas de trabajo, ¿sí? La primera línea de trabajo está dirigida a la experimentación lúdica de niños, niñas, adolescentes, adultos, de la población en general. Entonces se propone un espacio donde los niños de las escuelas, en grupos o en forma individual en algunas oportunidades, pueden concurrir a hacer algún tipo de experiencia lúdica concreta. La otra línea de trabajo está vinculada a la capacitación de profesionales y de agentes que trabajan en el área de la recreación o en el área de lo lúdico con niños, niñas o adolescentes. Entonces le damos una formación específica de las distintas dinámicas, propuestas lúdicas, enfoques teóricos. Bueno, hacemos un seminario que después vamos a contar un poco de formación de brinquedistas sería. El área de capacitación abre una serie de líneas de trabajo con adultos para instalar el juego, instalar la lúdica en todos los espacios donde transitan niños y niñas. Después tenemos una tercera línea, que es el área de innovación, que desarrollamos materiales lúdicos y propuestas lúdicas específicas que después utilizamos tanto en las capacitaciones como en el área de visitas o experimentación, ¿sí? Es propio material que elaboramos nosotros, un equipo que se dedica a eso, ¿no? Específicamente. Y en la última área, que es donde estoy a cargo yo, es el área de investigación, que allí desarrollamos diversas líneas de trabajo, generalmente en articulación con la Universidad de Buenos Aires, sobre distintas temáticas que van surgiendo como emergentes problemáticos, tanto de los espacios de juego, de las juegotecas, como de debates que se vienen dando en torno, por ejemplo, al género, a qué materiales se ofrecen en los espacios, por qué se ofrece determinado material y no otro, debates en torno a la convivencia ciudadana,
Entonces se van generando temáticas y además en esta área lo que hacemos es recuperar y sistematizar todas las experiencias que se estuvo contando Lidia, tanto de las jugotecas barriales, que editamos un libro, como del proceso que se realiza en las escuelas, en la intervención de los espacios lúdicos en los recreos, como las plazas, digamos, vamos sistematizando y publicando las diversas actividades y participando de otras actividades junto con otros países en Islamérica. Y lo interesante del centro lúdico, que si bien es un dispositivo del gobierno de la ciudad, y sobre todo en este contexto de pandemia, donde la virtualidad fue muy fuerte, ha tenido una gran incidencia en el resto del país y en el resto de América, y hemos podido tener intercambios y capacitaciones que superan las fronteras de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, tenemos población que participa de las propuestas del Centro Lúdico de todo el país y ahora en pandemia de América Latina completa. Así que, bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Bom dia a todo mundo, mais uma vez, né, dar as boas-vindas a todos os que nos escutam e nos assistem e agradecer a Abre pelo convite. Meu nome é Patrícia. Antes de contar exatamente o que eu faço, é necessário a gente dar um passinho para trás e falar rapidamente sobre o que é o SESC, né? Eu estou aqui representando o Departamento Nacional do SESC, né, que é o Serviço Social do Comércio. Eu vou procurar falar pausadamente para que as colegas de Buenos Aires possam nos compreender claramente. Então, o SESC é o Serviço Social do Comércio. Essa instituição é uma instituição da iniciativa privada, mantida pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, né? O SESC, ele atua com 5 programas macro. Então, assim, o que o SESC faz? O SESC faz saúde, educação, cultura, assistência e lazer. Outro ponto importante sobre a nossa instituição é a nossa clientela, né? A nossa razão de existir. Esse cliente é o trabalhador do comércio e suas famílias. Então, é o trabalhador desse comércio que nós dizemos de bens, serviços e turismo e sua família. É ele a motivação e a razão de existência do SESC. Tá? O SESC, pessoal, ele está organizado em um departamento nacional, que é onde eu trabalho, né? O Departamento Nacional se desdobra em a área da Administração Nacional, que é onde a gente trabalha, e o SESC Nacional ainda conta com 3 polos de referência. Não sei se são conhecidos de todos, mas eu estou falando do polo socioambiental, Estância Ecológica SESC Pantanal, lá no Mato Grosso, né? O polo educacional, que é a nossa escola de ensino médio, que fica bem ao lado do Departamento Nacional Administração, e o Centro Cultural SESC Paraty, situado lá na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. E aí, assim, né, uma coisa importante, então eu falei do Departamento Nacional. Além do Departamento Nacional, o SESC é formado por 27 departamentos regionais, né? Se a gente fizer uma associação, a gente está falando dos estados brasileiros. Então, em todos os estados brasileiros tem lá a presença do SESC, tá? Então, o SESC é essa amplitude, né? A gente diz que a gente tem um compromisso do tamanho do nosso país, né? Uma coisa importante sobre esses 27 departamentos regionais, né, que confunde, às vezes, as pessoas, é que eles dispõem de autonomia administrativa, tá? Significa que eles são, em certa medida, independentes para fazer sua administração.
tá? Outra coisa, e aí a gente, né, peraí, onde será que estão as brinquedotecas nisso tudo, né? As brinquedotecas, elas estão situadas lá na área do lazer. Lembra que o lazer é um dos 5 campos macro? Então, no lazer, nós temos 3 atividades: o turismo social, o desenvolvimento físico esportivo, ou simplesmente esportes, e a recreação, que é onde eu atuo, né? E é onde a gente vai começar a visualizar as brinquedotecas. As brinquedotecas, né, são essa frente, representam essa frente de trabalho dentro da atividade recreação. Elas hoje são em número de 77 brinquedotecas, tá? Sendo 40 espaços de brincar do Sesc São Paulo, sobre os quais a Andréia vai conversar com vocês a seguir, né? As brinquedotecas surgiram no Sesc nos anos 2000, né? A primeira delas foi aberta na unidade Sesc Arsenal, lá no Mato Grosso. Isso ocorreu em 2002, essa unidade foi inaugurada em 2002, e a mais novinha é de 2019, que está situada lá na cidade de Castanhal, no estado do Pará. E aí é muita história, né, gente? Em 2014, então elas surgem em 2000, nos anos 2000, em 2014 a gente já tinha mais de 50 brinquedotecas, né? E nesse mesmo ano, 2014, o Departamento Nacional promoveu uma grande capacitação para o Polo Pantanal e 14 departamentos regionais, né? Então, foi esse um momento bem marcante quando o assunto é brinquedoteca, tá? Uma peculiaridade é que boa parte dessas brinquedotecas estão situadas em meios de hospedagem, em hotéis, que também funcionam de uma maneira muito particular. Não são hotéis como os hotéis que a gente conhece no mercado, de mercado, como a gente costuma dizer. São hotéis de turismo social, que tem toda uma particularidade em sua gestão e no atendimento à sua clientela. Então, lá estão muitas brinquedotecas, né? E a gente tem um pequeno percentual, cerca de 5% dessas brinquedotecas em escolas, porque o Sesc também tem escola de ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio. Então, assim, tem uma pequena parcela dessas brinquedotecas que estão situadas em escolas, e essas são conduzidas pelas equipes de educação. E aí, Patrícia, e nisso tudo, qual é o seu papel? Né? Eu sou analista de recreação e o nosso papel, né, eu participo, a nossa equipe é uma equipe de, nós somos 8 analistas, sendo que de recreação nós somos 2 analistas, e o nosso papel, como representante do Departamento Nacional, é a gente assessorar, contribuir, interagir e trabalhar junto com os departamentos regionais, em seus projetos, em tudo aquilo que tange a recreação. Então, eu acho que, né, já é bastante história. Então, eu vou pegar esse balão aqui da Patrícia, que falou brilhantemente, para seguir aqui com a apresentação. Também eu sou Andréa Fonseca, sou assistente técnica do programa Espaço de Brincar, aqui, né, no Núcleo de Infâncias e Juventudes, da Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc São Paulo. Eu atuo nesse programa em parceria especialmente com a Rosana Brunhosa, que é também, né, uma assistente técnica que está nesse programa há muito tempo, e para quem eu brinco com ela que ela é a minha musa, minha musa EB.
E eu agradeço muito, né, a todos aqueles que conseguiram estar, aqueles e aquelas, né, que conseguiram estar conosco aqui nessa manhã. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu parabenizo a ABRE também por essa importante realização e agradeço toda a equipe que tem nos acompanhado e tem nos assessorado para que esse evento possa acontecer dessa maneira. E inclusive desde o ano passado, né, que a gente está com essa expectativa de realização, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje para cumprir, né, essa realização. Eu também reitero meus agradecimentos pelo convite e pela oportunidade também de falar sobre o trabalho do SESC São Paulo. Agradeço essa introdução brilhante da Patrícia, né, porque ela falou já muito, e isso também acaba ajudando na minha apresentação, né, porque eu vou falar de um regional específico, que é o SESC São Paulo. Aqui em São Paulo, o SESC tem 43 unidades em 21 cidades da capital, do litoral e do interior do estado de São Paulo. Nós temos o programa Espaço de Brincar, é um conjunto de ações para, com e sobre a primeira infância, seus adultos de referência, gestantes e públicos interessados nessas temáticas. Nas unidades operacionais, esse programa funciona com todas essas outras ações que a Patrícia falou para vocês, ações culturais, ações de saúde, de educação, de assistência. Então, funciona principalmente por meio. Ele foi, acho que esse histórico achei super importante também. Aqui em São Paulo, o Espaço de Brincar foi implantado em 2010, e esse trabalho com bebês e crianças na primeira infância prevê uma área lúdica fixa ou volante, com ambientação cenográfica elaborada e montada para receber grupos com os mais diversos vínculos, né? Sejam eles familiares, escolares, coletivos, constituídos por bebês, crianças e seus familiares, adultos de referência, né? E enquanto ação permanente, o ambiente ele é preparado por educadores que mobilizam diversas possibilidades de montagens educativas, montagens recreativas, e selecionam elementos e acervos brincantes com essa intencionalidade de promover os estímulos, né, para essa experiência e essa fruição particular, seja ela individual ou coletiva. Então, nós falamos, né, que nós atuamos com, para e sobre, né, as infâncias, né, tanto na perspectiva de trazer o protagonismo das infâncias, e que esse protagonismo seja respeitado, inclusive como produtoras de cultura, que elas possam se comunicar os seus desejos, e assim como também é baseado no para, né, enquanto experiência cultural do brincar, né, por meio, especialmente, de ambientes e acervos, né, que convidem a esse brincar. E o sobre, especialmente, são ações que discutem esse universo de bebês e crianças, de cuidadoras e cuidadores, das implicações do cuidar, de políticas públicas para a infância, dos direitos em relação dos direitos da criança em relação ao brincar, à natureza. Então, acho que um pouquinho só para introduzir a especificidade do nosso trabalho aqui em São Paulo. E aí depois a gente segue nesses diálogos. Bom dia a todos, né, que estão aqui nos ouvindo, e a todos os colegas que compõem essa mesa. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, e o engajamento da ABRE em torno dessa militância da infância e do brincar, e como todas as coisas colaboram para o bem, e esse contexto pandêmico possibilitou também esse encontro em rede, né, utilizando esse potencial do digital em rede. Então, parabéns à ABRE, em nome da professora Maria Célia, de Cirlândia, da querida Beatriz,
por esse lindo e robusto evento que a ABRE inaugura e avança também nesses moldes de realização de eventos formativos desenvolvidos pela ABRE há tantos anos, mas agora também com essa possibilidade de atendimento online na dimensão do nosso país, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui nessa mesa, e eu estou aqui representando um coletivo pensante, né, como costumo dizer. Eu sou Antonete Xavier, eu coordeno a Brinquedoteca Universitária Paulo Freire, que fica no Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia. Essa brinquedoteca foi fundada em 2012 e eu coordeno em conjunto com Josiane Cajado, que é uma nossa brinquedista, também formada pela ABRE. Ela criou um dos projetos mais importantes que nós temos no nosso lugar de atuação, que é o Nebrinque. É um projeto que é realizado há 8 anos e tem grande ressonância na comunidade. Como o tempo aqui não nos permite, eu não tenho como falar de modo minucioso sobre esses projetos, mas nossa brinquedoteca, além de coordenar essa brinquedoteca, eu faço parte de uma rede de articulação de brinquedotecas universitárias, que atualmente nós temos 20 espaços que estão localizados no campo da universidade, né? E assim nós temos uma diversidade, uma multiplicidade muito grande de brinquedotecas, porque nós temos jeitos e formas diversas de atuação. Nós temos brinquedotecas universitárias que trabalham em escolas, que são instaladas dentro da escola, uma brinquedoteca universitária na escola, itinerante, no próprio campo, nos próprios campos da universidade. E esses projetos e espaços, eles estão de modo capilar distribuídos em todo o território baiano. Então, a universidade tem 26 campos e, de modo capilar, está geograficamente em todas as regiões da Bahia. Então, para quem não conhece a UNEB, ela é uma universidade que tem 150 opções de cursos na modalidade presencial e à distância. E aí, depois eu vou colocar aí no chat para vocês, nós estamos num processo de construção de um site dessa rede de brinquedotecas, que é brinquedotecas.uneb.br. Lá nós temos um catálogo que nós desenvolvemos entre 2018 e 2020, onde nós apresentamos essas 19, 20 brinquedotecas, com os contatos e um pouquinho da história de cada uma. Essa rede de brinquedotecas nós iniciamos em 2016, e como a nossa colega falou ontem, esqueci o nome dela, da USP, da PUC, ela disse que para a gente existir na universidade como brinquedoteca universitária é um longo caminho, são projetos e ações para depois institucionalizações e a gente conseguir outros fomentos. Então, foi isso exatamente que aconteceu na UNEB. Então, nós iniciamos um movimento para identificar, mapear, articular as brinquedotecas dos projetos lúdicos nessa dimensão do estado da Bahia. E, em verdade, essas brinquedotecas universitárias são espaços formativos multirreferenciais, que são vinculados aos departamentos dos cursos de pedagogia, de licenciatura, onde a gente articula as ações de inovação, iniciação, pesquisa, estado supervisionado, extensão, estudos e práticas lúdico-pedagógicas, e a gente disponibiliza todo esse movimento aos acadêmicos, aos técnicos que trabalham na universidade, aos filhos dos técnicos, aos professores que integram os campos, e a gente entende por brinquedoteca universitária não só esse locus, né, que funciona dentro da universidade. Entendemos essas ludotecas, os projetos, as atividades e ações que envolvem essa ludicidade e a infância como campo e prática de estudo. E aí, na sequência, a gente pode falar um pouco mais, mas a gente tem como missão principal a produção e difusão de socialização e o uso contextualizado do conhecimento, né? Porque o que diferencia a brinquedoteca universitária é basicamente a inovação, o ensino, a pesquisa, a extensão, que são elementos constituintes do cenário da universidade em si, e que a gente não consegue fazer ações desassociando esses âmbitos, né, esses elementos que compõem a universidade. Então, ao longo do diálogo, aí a gente vai tentando dizer um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Esse site está em construção, porque a gente conseguiu fazer esse mapeamento, conseguiu articular e coletar essas informações iniciais, e aí a gente pode ir dialogando na sequência. Bom demais, né, gente, conhecer o funcionamento desses espaços, né, conhecer as peculiaridades desses espaços aqui no Brasil e fora do Brasil, né, com as meninas aí da Argentina. Então, realmente, é muita contribuição, né, e o bacana de ter esse movimento
de fora do Brasil, de uma brinquedoteca que está dentro de uma universidade, de brinquedoteca que está como centro lúdico, que tem brinquedoteca que tem centro lúdico, né, de projetos que atuam também nessas duas questões, e o SESC, que é um projeto também, assim, bem amplo, que muita coisa que as meninas comentaram aí, provavelmente a gente também não sabia aqui. Então, é muito bom saber como é que funciona essa dinâmica toda dessas instituições, para a gente ver que o brincar está sendo levado muito a sério, né? Estamos aqui num evento importante, num evento internacional, discutindo brincar, discutindo esses espaços lúdicos de brincar, e que realmente vão contribuir para melhorar as nossas práticas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nesse tempo pandêmico agora, são questões fundamentais, né? E por falar nesse tempo, nesse contexto, tem uma pergunta que não quer calar, que eu sei que é pergunta que muita gente quer saber, como é, né, que na Argentina e aqui no Brasil, como é que as brinquedotecas, que os centros lúdicos, como é que os espaços de brincar têm funcionado dentro desse período pandêmico? Bueno, puedo contar un poquito de cómo funcionamos y qué nos ha implicado trabajar en la pandemia. Antes saludo a Beatriz Piccolo, que la vi por ahí, hace mucho que no la veo, así que le mando un beso grande. La vi en Holanda la última vez. La pandemia y toda la crisis a partir del tema COVID implicó un fuerte desafío para las brinquedotecas en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. En principio porque nuestros espacios lúdicos de juego implican lo grupal e implican lo corporal, el encuentro. Y en Argentina entramos en lo que llamamos aislamiento social y obligatorio en el mes de marzo, el 20 de marzo, de una forma muy estricta, y se suspendieron las actividades grupales en nuestros espacios lúdicos. Esto implicó que nos preguntáramos cómo hacíamos, qué caminos buscar. Todo nuestro encuadre de trabajo fue cambiado, todas nuestras referencias fueron cambiadas, pero no así nuestra pregunta de cómo vincularnos con las niñas y con los niños, cómo vincularnos y acompañar a las familias sin saber esto. Entonces comenzamos un camino que tuvo muchas idas y vueltas, muchas preguntas, muchos descubrimientos. Un punto que teníamos con seguridad era que se requería el sostén, el vínculo, no alejarnos de las niñas y los niños, no alejarnos de favorecer el juego en medio de la pandemia. Más que nunca en pandemia, los niños y las niñas necesitaron jugar. Por otro lado, no podíamos estar en contacto con ellos. Empezamos a hacer todo un desarrollo desde lo digital y lo virtual, hecho que en general ha entrado en tensión con nosotros que trabajamos en favorecer otro tipo de juego y no lo digital en sí mismo. Y en esta ocasión, todo lo que fue el encuentro por Zoom, por Meet, fue una posibilidad. Por otro lado, en Argentina, muchas familias tienen dificultad para acceder a la conectividad, porque es muy cara. Por lo tanto, ese también fue otro desafío. No todos los niños y los niños, estamos hablando de sostener un vínculo, en principio, con 1.500 niños de la ciudad de Buenos Aires, sin tener todos acceso a Internet. El trabajo del 1 a 1 con
los trabajadores de las juegotecas a través del WhatsApp, favoreció mucho. Y allí hicimos un montón de encuentros y aprendimos muchísimo a hacer encuentros de Meet y en Zoom, a convocar, a trabajar en el sostén de las familias, porque las familias se vieron muy agobiadas al tener que hacerse cargo de los niños las 24 horas del día. Y sabíamos que muchas de las familias también tenían dificultades para concurrir a sus trabajos. Por lo tanto, han tenido dificultades para alimentarse, para trabajar, y esto ha implicado que hiciéramos un acompañamiento para evitar situaciones de violencia, para acompañar el acceso a los alimentos de las familias. Hay dos modalidades que tuvimos en el programa respecto de las juegotecas. Hay juegotecas que trabajaron en general en forma virtual, pero tenemos otras juegotecas que están asentadas en los barrios más pobres, más carenciados de la ciudad de Buenos Aires, en lo que nosotros llamamos villas, ustedes llaman favelas. En estos lugares nosotros continuamos concurriendo, no realizando trabajo grupal, pero sí en el contacto individual, ofreciendo material lúdico para que los niños pudieran hacer tareas y juegos en sus domicilios. Ofrecimos juegos didácticos, lápices, marcadores, rompecabezas, propuestas lúdicas, para que los niños puedan realizar con sus hermanos o sus grupos más próximos. Entonces, hubo un desarrollo a través de lo virtual, pero también un acompañamiento territorial en los grupos de población con mayor dificultad. Actualmente estamos haciendo una tarea mixta. Continuamos con lo virtual, pero también con lo presencial. 2 veces por semana presencial, 2 veces por semana virtual y una tercera de reunión de equipo, pero aún no estamos trabajando en grupos que supuestamente vamos a empezar a trabajar a partir de febrero. No sé si se comprendió. Es un panorama muy general e intento ser clara. Fue un desafío enorme a la creatividad y al compromiso de los trabajadores del programa. Más de 100 personas tratando de generar un rol diverso. En el Centro Lúdico se realizó junto con el programa una tarea hermosa que quizás Virginia les pueda contar. Sí, recuperando un poco esta idea de que las diversas realidades que viven las infancias en nuestro país y en Brasil obviamente también son diversas las estrategias que se debieron realizar en pos de alojar a todos y a todas los niños y niñas y sus familias. Y dentro de estas estrategias, que algunas fueron con mayor presencialidad y otras a través de la virtualidad, desarrollamos un proyecto para recuperar la voz de niñas y niños, entender directamente desde la palabra de ellos qué les estaba pasando, qué experiencias tenían, qué podían compartir con nosotros y con sus propios compañeros. Y en ese sentido desarrollamos un proyecto que se llama La Voz de los Niños, o los niños dicen, que tenía que ver con poder en cada espacio de juegoteca, en cada brinquedoteca y en el centro lúdico, empezar a habilitar el micrófono, no solo con propuestas lúdicas, sino para que los chicos y las chicas puedan decir lo que les estaba pasando. Tirar preguntas, disparadores, y a partir de ellos que ellos pudieran expresar sus sentimientos, sus sensaciones, qué experiencias tenían, qué estaban aprendiendo, qué cosas distintas hacían, no lo hacían cuando no había pandemia, y tenemos una serie de videos que hemos compartido en nuestras redes. Después al final del encuentro, si quieren, compartimos todos nuestros links para que puedan acceder, donde aparece directamente la palabra de ellos, contando qué sensaciones le atravesaban. Por otro lado, también desarrollamos desde el Centro Lúdico encuentros virtuales con escuelas
encuentros virtuales de juego con escuelas que estaban realizando toda una tarea pedagógica desde las plataformas virtuales, nosotros volvimos a acordar con las escuelas la necesidad de que también aparezca el juego en estas plataformas pedagógicas virtuales. Y a partir de allí desarrollamos durante toda la pandemia espacios de juego virtuales con niños y niñas de las escuelas, ¿sí? Y también pudimos desplegar, entendiendo este contexto tan adverso, también como una oportunidad, un espacio de capacitación mucho más amplio, donde la participación fue mucho más grande y también participación de especialistas que en otra oportunidad no hubiesen podido estar por el tema de distancia. Entonces nos encontramos con programas de juegotecas del país, de distintas provincias del país, y esto generó como un mayor acercamiento y empezar a tejer con algún tipo de red entre nosotros. Sou eu, né? Aqui no SESC não foi muito diferente, muito parecidíssimo com o que ocorreu lá na Argentina, pessoal. Primeiro veio aquela surpresa, né? E aí estamos impossibilitados de produzir coisas presenciais, que é o nosso exercício cotidiano. E aí, muito rapidamente, a preocupação número 1 foi idêntica à da Argentina, manter o vínculo com a clientela, né? Então, assim, se colocar a inteiro dispor, olha, a gente está aqui, a gente está elaborando, né, o que vai ser a nossa vida a partir dessa nova situação. Então, muito semelhante, né? Nós temos, assim, dentro de todo aquele panorama que eu dei para vocês, se você pensar em cada estado, né, cada departamento regional, por exemplo, o SESC São Paulo tem 43 unidades, né? Então, é muito amplo. Então, cada um dos estados tem as suas unidades, né? E as unidades também podem se diferenciar pelo tipo de atividades que desenvolvem. Então, nós temos aqueles centros de atividades que nós chamamos, onde você vai encontrar não apenas o lazer, mas todos os demais campos de atuação do SESC. Então, esses centros estão fechados, né, para recreação. Houve, sim, uma retomada de algumas atividades, como o caso das academias de ginástica, né, houve esse momento. Hoje a gente já observa em alguns locais, né, dependendo da intensidade da pandemia, você pode retroceder e fazer um novo fechamento, né, ou você pode seguir com o atendimento presencial. Toda essa realidade não diz respeito à recreação. A recreação, ela migrou para o modo virtual, né? Sempre com essa preocupação de manter o contato com a clientela. Um relato muito interessante, do qual me lembro, de uma colega lá do SESC de Pernambuco, é que logo os clientes deixaram claro para eles que havia um interesse muito grande em se ver, em ter contato, em conversar. E eles falaram também assim, a gente ia com uma proposta, né, então assim, tinha uma certa programação, alguma coisa proposta, mas chegava lá, tudo que as pessoas estavam necessitando, aquele contato, é a conversa, a troca, como é que você está percebendo esses efeitos, aqui em casa está assim, na casa do fulano está de outra forma, né? Isso. E houve também um movimento, né? Todo esse cenário, ele não é totalmente negativo. Para a gente, no Departamento Nacional, a gente teve um ganho incrível no que diz respeito ao contato com os departamentos regionais. Então, no ano passado, a gente promoveu que a gente tem que dividir o espaço, né, com as outras atividades. Então, assim, a gente está muito mais próximo, a gente se encontra virtualmente para discutir, né, as questões da recreação. Então, houve essa proximidade, hoje a gente se fala a qualquer momento, às vezes um contato que dependeria de uma correspondência, uma coisa mais formal, hoje é muito mais rápido e direto, né?
Então, assim, nós todos juntos produzimos um protocolo de segurança, né, para prevenção à Covid, que ele foi lançado lá no mês de junho, porque a gente pensava que logo ia poder retomar, né, pessoal? Então, a gente correu para produzir um protocolo, só que isso não se deu ainda. Então, a gente já está, inclusive, cogitando rever o protocolo, né, revisitar, né, e reeditar para que ele seja sempre atualizado. Então, é muito semelhante. Então, na Bahia também foi muito semelhante, para não alongar muito, eu não vou repetir, porque, em verdade, no contexto da pandemia, todas as instâncias, né, sociais acabaram utilizando o potencial do digital em rede, as conexões, para realizar e manter as ações e manter o vínculo com esse público atendido. Então, todas as nossas brinquedotecas aqui, a Itaberaba, que é a Brincança, a nossa brinquedoteca aqui em Salvador, Brinquedoteca Paulo Freire, a Cora Coralina, que está aqui representada nesse evento pela professora Mônica Bittencourt e Marta. Então, todas realizaram oficina de construção de bonecas, atendimento a grupos de crianças através de videoconferências, vídeo encontros, né? E tudo isso para fazer com que esse lúdico e esse brincar que trouxe um pouco de esperança mesmo à vida das crianças que estavam cerceadas desse livre movimento, principalmente no movimento na escola, né? Então, nós fizemos também ações muito semelhantes, não vou me alongar para a gente não perder a oportunidade de ouvir outras coisas que temos aí com o grupo. Eu queria também só acrescentar que eu acho que um desafio que se colocou muito importante, para além de tudo, foi a questão da exposição às telas, né? Porque acho que essa questão da exposição às telas trouxe muitas reflexões às equipes, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, nós partimos para interlocuções com cuidadoras e cuidadores. Então, que foi o grande, por conta mesmo, tanto de pensar em diminuir essa sensação de isolamento, quanto também desse cuidado de 24 horas, não é? Porque, então, algumas unidades, por exemplo, criaram grupos que chamaram, principalmente com frequentadores públicos do espaço, que chamaram de quarentenadas, né? Porque era majoritariamente composto por mulheres. Então, esses grupos foram criando ações também, tanto nas redes sociais do SESC, quanto em grupos específicos. Eu trouxe 2 links que eu vou colocar no chat, que são 2 ações, uma do SESC Sorocaba, bem do começo, que é uma cidade aqui em São Paulo, para quem não conhece, bem do começo da pandemia, que é um convite ao brincar, e uma outra do SESC Paulista, que convida principalmente o adulto que está acompanhando essa criança a contemplar esse brincar e a preparar esse ambiente lúdico em suas casas. Então, eu trouxe 2 links que eu gostaria muito de compartilhar e eu vou colocar no chat para vocês. Excelente. Realmente, todos nós tivemos que nos reinventar para não perder esse vínculo tão importante com as crianças, né? E principalmente oportunizá-las aí, esses momentos de brincar que são garantidos legalmente, tão sério e tão importante. Gente, dá vontade de comentar várias coisas, mas nós já estamos aqui há quase 1 hora, o tempo está voando, assim, sabe? E a gente tem ainda algumas perguntas aqui. E eu vou fazer uma pergunta que foi alguém, inclusive, que já perguntou no chat também, que como é que se dá a formação e a qualificação profissional da equipe, né? Como é que são contratados as pessoas, como são contratadas as pessoas que fazem parte da equipe do espaço de brincar ou da brinquedoteca? A pergunta está mais direcionada para as rugotecas Barreales e para o SESC, em função deles terem essa questão da contratação. No entanto, a professora Antonete, que também tem essa preocupação, se sentir à vontade, pode complementar. Lídia? Empiezo yo, sí, Irlanda. En principio, quizás aclarar que todos los funcionarios de las brinquedotecas son personal rentado, que es seleccionado
a partir de entrevistas que se realizan desde el programa, desde la coordinación del programa, donde se establecen los perfiles requeridos para cada uno de los espacios. En las brinquedotecas de Argentina proponemos equipos interdisciplinarios. No hay una sola formación. Contamos con especialistas en recreación, que hay un instituto de formación de recreación, con especialistas o docentes de las áreas artísticas o deportivas, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, la demanda, el requerimiento de profesionales es en función de cada uno de los espacios para conformar un equipo interdisciplinario que reúne y congregue diversas miradas y además que sea intergénero. Nosotros pretendemos que los equipos no solo estén conformados por un solo género. A partir de estas entrevistas de selección, de acuerdo al perfil que se establece, posteriormente, para conformarse como funcionario público, deben también realizar un concurso del gobierno de la ciudad. En las juegotecas que funcionan exclusivamente gubernamentales es así, y las que tenemos en alianzas con organizaciones de la sociedad civil, lo que conformamos y acordamos es el perfil del ludotecario, qué perfil requiere el programa y qué perfil propone la organización. Y es algo que se construye con la organización con la que trabajamos. Nosotros orientamos, sugerimos para que reúnan los requisitos mismos de las juegotecas gubernamentales. Posteriormente, se realiza una formación específica, unas jornadas de entrenamiento que brinda el programa Juegotecas una vez que se ingresó a trabajar al programa, donde se transmiten los ejes centrales de trabajo, el enfoque de derechos, la importancia del juego libre, digamos, empezamos a generar como un conocimiento común para poder implementar en cada uno de los espacios. En la importancia del trabajo en el territorio, con la comunidad, con la familia, digamos, no solo es una actividad dirigida a niños, sino a sensibilizar en torno al derecho a jugar en toda la comunidad. Y posteriormente a esto, también desde el Centro Lúdico brindamos una capacitación permanente para los profesionales que están integrados al programa Juegotecas Barriales, como para el público en general. También tenemos desarrollado un seminario de formación en juegotecas, que todavía no tiene aprobación del área de educación, pero que venimos desarrollando desde hace varios años, que es para el público en general. Creo que había una pregunta en el chat que iba hacia esto. Es para cualquier persona interesada en formar o desarrollar una juegoteca. Nosotros damos un seminario de formación, que son de 40 horas, con experiencias prácticas, con conocimientos de otras juegotecas. Y también, y con esto termino, y después si Lidia no sé, quiere agregar algo más, también las juegotecas y el Centro Lúdico es un espacio de práctica profesional de diversos institutos de formación docente, sea en recreación, sea de educación física, o de maestros de grado, no sé cómo se dirá en Brasil, los docentes de grado de escuelas primarias. Es el espacio de práctica profesional. Creo que nada más, me olvidé, no sé, Lidia, si querés sumar algo. No, me parece que está completo. Una cuestión que para nosotros es un desafío importante tiene que ver con continuar desarrollando la formación específica de brinquedista y lograr aliarnos con organizaciones como universidades, institutos, que nos permitan una certificación provincial y nacional del título de brinquedista. Esto es un camino que estamos desarrollando. Si bien para ingresar al programa todos tienen que tener formación terciaria u universitaria de distintas disciplinas. Este es un punto, el de la certificación como desafío. Otro punto que quería agregar que para nosotros es importante en relación a la formación es que nuestro programa trabaja 4 días
recibiendo niñas y niños, y un día a la semana se dedica a todo el equipo de cada uno de los lugares, se dedica al tema de la formación, de la capacitación, a evaluar y a planificar. Para nosotros es un logro muy importante, perteneciendo al gobierno, que nos permitan tener un día para el trabajo en equipo, para la reflexión, la capacitación. Es un día donde nos podemos juntar todos, llamar especialistas, pensar juntos. Creemos que es un logro muy importante porque por lo general es muy difícil de encontrar estos espacios para el trabajo de formación y el trabajo interdisciplinario. Por último, para que tengan idea, la cantidad de funcionarios que que forman parte son aproximadamente, somos 72 en el programa que pertenecemos, somos funcionarios públicos, y 35, un poco más, que pertenecen a las organizaciones sociales. Todos recibimos la misma formación, orientada a lo lúdico, al juego, pero también a lo que implican las infancias y los derechos de los niños. Nos es muy importante el posicionamiento del adulto respecto a las crianças. No tópico formação, como foi sinalizado aí, a Brinquedoteca Universitária, em verdade, ela tem uma função de laboratório de ensino, porque quando se institui os cursos de pedagogia, nós temos o pré-requisito de implantação de laboratórios de ensino. Então, a formação é o eixo central, né? O eixo central e a gente chama que é um espaço de formação multirreferencial, porque ele acaba não só atendendo às questões dos cursos de licenciatura e pedagogia, mas também abrange a multiplicidade dos cursos que compõem a universidade. E o movimento de formação, e aproveitando, respondendo a pergunta que Regina Célia fez para nós, a atuação de formação nas escolas também é muito forte, e assim, me alegra muito em saber que na Argentina, Lídia, Virgínia, aí representando esse movimento, conseguiram essa conquista tão importante na vida das infâncias, né? Aqui em Salvador, especificamente, nós temos um desafio muito grande, inclusive, ao assumir a Brinquedoteca, o que me inquietava muito era exatamente esse movimento formativo entre a universidade e a escola, em que a escola entrava e saía, desenvolvia atividades lúdicas intensas na escola, só que a gente percebia que esse lúdico não permanecia, então isso denotava uma fragilidade e um desafio formativo e formacional em que essa formação tivesse frutos a longo prazo, em que a universidade não precisava, e a Brinquedoteca não precisava estar ali permanentemente presente na escola para que as ações e essa infância, e esse brincar na infância fosse garantido no cenário escolar. Então, nos últimos 4 anos, uma pesquisa no doutoramento com a escola pública aqui no município de Salvador, que é um trabalho de fomento e implantação do brincar livre no espaço escolar e formação dos professores. Então, a gente implantou, inclusive, exatamente por isso, né? Porque a gente fazia contação de histórias, movimentos lúdicos, e essas manifestações da ludicidade, elas estavam presentes, mas quando a gente saía, tudo sumia. Então, a gente começou exatamente por conta desse desafio de brinquedoteca, como desafio do brincar livre, né? Então, a gente implantou uma ambiência lúdica, que a gente chamou de ambiência lúdica, com o Baú Brincante, que é um projeto que tem inspiração e parceria acadêmica com o professor Gilles Bruget, da Universidade de Paris 13, o grupo Esperice. Lá em Paris chama Boîte à Jouer, aqui nós chamamos de Baú Brincante, que é um grande baú com materiais não estruturados, que a gente implantou no cenário da escola, e aí começamos a observar esses movimentos brincantes e, em verdade, propiciar essa ambiência lúdica brincante para fomento e estímulo desse brincar livre. Então, tivemos também parceria, vou colocar também no chat, porque o tempo é tão pouquinho, a parceria também da professora Conceição Lopes, da Universidade de Aveiro, que tem um estudo brilhante com brincar social espontâneo. Então, ela traz no seu trabalho o enfoque, a importância dos efeitos e das manifestações da ludicidade no cenário escolar. Ela trabalha com educação infantil, mas aqui no Brasil e na Bahia
com a cidade de Jiquié e Salvador, nós trabalhamos com ensino fundamental, porque nós percebemos que esse brincar livre estava cada vez mais sendo cesseado da vida das crianças, né? Então, esse movimento de formação é um desafio para nós, inclusive um desafio de articulação entre a universidade e a escola pública. E, para nós, a brinquedoteca universitária, nas instituições particulares e públicas, tem uma função social, política muito grande, no sentido de garantir que esse recreio, que já existe teoricamente nesse horário e nesse tempo, não seja um horário para ir ao banheiro e se alimentar, mas que seja realmente o espaço do recreio, da recreação, do brincar livre, e que a criança viva plenamente o seu direito de brincar. Então, eu convoco a ABRE, a todos os que estão aqui engajados nisso, para que nos inspiremos na experiência da Argentina, de Buenos Aires, e que nós nos engajemos nesse, né, embaixadores do brincar, como a professora Célia fala, nos engajemos nesse movimento de formação mesmo, para garantir que essa política pública também seja instaurada aqui no Brasil, como já temos leis garantindo a brinquedoteca hospitalar, que a gente tenha não só nos documentos legais da educação infantil e do ensino fundamental, que o brincar é importante na BNCC, mas que a gente tenha também nos movimentos formativos que a gente faz essa garantia de uma política pública efetivamente acontecendo, né, nesse ambiente escolar. É muita informação, né, gente? Bom, no SESC, a questão da contratação cabe a cada departamento regional e polos, né? Porque, embora os polos sejam polos de referência do Departamento Nacional, eles também contam com autonomia administrativa. Então, o que é possível da gente enxergar é, à medida que eles precisam da nossa assistência, nossa assessoria, eles nos acionam. Estamos sempre abertos e à disposição, quanto ao perfil, quem é que eu tenho que buscar. E, assim, um detalhe é que a gente dificilmente vai... até hoje, a gente dificilmente vai ver uma contratação exclusivamente para as brinquedotecas, né? A contratação vai se dar de um recreador, né? Que também pode ter uma formação em N campos de estudos, que pode ser um profissional de lazer, mas também pode ser um profissional de educação física, um pouco semelhante ao que ocorre lá na Argentina também. Né? Então, a contratação é uma coisa que fica a cargo de cada departamento regional, e eles sabem que contam conosco para essa parte mais de delinear o perfil técnico, tudo isso. Né? Já a formação não, a formação é algo sobre o qual a gente se debruça seriamente. Né? A gente começou em 19 a ministrar já à distância, porque a gente tem um segmento bem forte de educação à distância. Tudo isso, gente, educação corporativa, tá? Do SESC para o SESC. Né? A gente começou a ministrar uma qualificação profissional para atuar em recreação e lazer, né? É um curso que dura 1 ano, que perpassa, assim, o lazer como campo de estudo, então toda aquela base teórica essencial para a gente desempenhar um trabalho bom lá na ponta. A gente começou com 60 estudantes, né, 60 cursistas de todos os estados do país, em forma de uma experiência piloto. E agora, em 21, a gente vai retomar, vai fazer a 2ª turma, né, e o nosso alvo é realmente capacitar os 300 recreadores que nós temos no país. Né? Então, e a formação, ela é uma coisa muito tônica para o SESC, né? Então, assim, tanto ela pode se dar sob demanda, o regional demandando alguma coisa que ele necessita para o Departamento Nacional, e aí a gente se junta e viabiliza, né? Às vezes, vários regionais têm a mesma demanda, e a gente também reúne e realiza, né? Ele também é independente para qualquer iniciativa no sentido de formação e preparação de suas equipes, pode também ser independente, e também tem as nossas propostas, aquilo que parte do Departamento Nacional, a partir da nossa vivência com eles, que é quando a gente vai a campo e identifica as necessidades de formação, reciclagem, tudo isso.
Então, eu queria, aí complementando essa perspectiva mais ampla que a Patrícia nos oferece, eu queria trazer como é no SESC São Paulo, né? Nesse momento, nós temos cerca de 200 educadores infanto-juvenis. Aqui tem esse cargo de educador infanto-juvenil, eles são contratados por processo seletivo. Desses educadores, cerca de 20% trabalham em espaços de brincar, estão dedicados exclusivamente aos espaços de brincar. As formações são as mais diversas também, né, são multidisciplinares, também sempre buscando pessoas de diferentes gêneros também, que participem desse brincar, né, cotidiano das crianças. Acho que isso a Lídia e a Virgínia já falaram, né, nós temos em comum. Em média, nós temos 1 a 2 educadores por unidade. E nessas 43 unidades que nós temos também uma função que nós chamamos de técnico de referência. Então, essa pessoa faz a gestão mais ampla do espaço no que condiz a essa situação de gestão de pessoas, da manutenção, das atividades programáticas que ali vão acontecer. E acho que uma outra particularidade aqui também dessas ações em São Paulo é que nos dias, por exemplo, de maior fluxo, como os finais de semana, períodos de férias, nós também trabalhamos com contratações periódicas de companhias e coletivos que fazem a mediação lúdica dos espaços, assim como também profissionais e companhias que oferecem programações em diferentes linguagens. E acho que em termos de tudo, né, que a Patrícia já disse sobre a formação, né, sobre essa atenção que o SESC tem em relação à formação, eu acho que nós fizemos uma pesquisa também recentemente com esse grupo de educadores que compõem os espaços e os técnicos de referência, né? Eles destacam também esse trabalho coletivo, né? Porque as equipes, nós temos, além do programa Espaço de Brincar, o programa Curumim, que é um programa para crianças de 7 a 12 anos, e o programa Juventudes, que é para adolescentes e jovens, dos 13 aos 29 anos. Então, eles destacam muito esse trabalho também nos coletivos, né? Para além dessa participação em cursos formativos e essa possibilidade, né? Todas as outras possibilidades que o SESC oferece. Gente, que papo maravilhoso, esse diálogo está incrível, e realmente o desejo de continuar ouvindo vocês é muito grande. No entanto, nós temos um superego chamado tempo, que nos controla. Então, eu vou juntar aqui as perguntas. Nós tivemos uma pergunta no chat, e eu vou juntar aqui as perguntas finais, e vou, quando tiver faltando alguns minutos, 5 minutos, eu vou abrir o meu microfone. É o sinal de que a gente já precisa finalizar, e aí vocês também já podem se despedir ao término das suas falas, se despedir do público. Então, tem uma pergunta no chat, que é a pergunta sobre se vocês têm brinquedoteca itinerante ou não. E então, respondendo essa pergunta, que é bem prática, nós passamos para a nossa pergunta de finalização, que dentro dos projetos de vocês, dentro da história das brinquedotecas, dos espaços recreativos que vocês estão aí à frente, se vocês observaram quais são os retrocessos e os avanços desse campo e quais as expectativas, né, diante desse contexto, desse cenário, e independente também, pensando nas políticas públicas, pensando nas questões sociais, educacionais, enfim, quais as expectativas que vocês, profissionais de diferentes espaços de brincar, com funcionamentos também de uma forma peculiar, quais as expectativas que vocês têm desses espaços aí para os próximos tempos? Hoy
pensábamos junto con Virginia, que la invito a que podamos hablar juntas, si quiere, para no tomar tanto tiempo, en relación a los avances y a los retrocesos. Pensábamos que el programa nuestro, que nació hace 20 años, nació en la búsqueda de visibilizar la importancia de las infancias y el juego. Y uno de los desafíos es mantener esto vivo y visibilizarlo, en nuestro caso, en las distintas gestiones de gobierno, donde, según pasan las gestiones y el tiempo, hay gestiones que son más sensibles o afines al tema de las infancias y el juego, y otras no. Y nuestra búsqueda es visibilizarlo, mostrar la importancia del juego para el desarrollo de las infancias, con lo que implica en una gestión pública que toda importancia y foco y mirada que se puede poner allí se traduce en presupuesto para poder crecer, para poder pagar mejor a los funcionarios. Y esto es siempre una tensión. Una cuestión que es de tensión y también de riqueza es el entramado y el tejido tan amplio que tenemos con un montón de actores, que si bien generan tensiones para avanzar, nos generan riqueza para presentar, mostrar y defender nuestro programa, tanto en la sociedad en general como en el gobierno en particular. Vir, no sé si querés decir algo en particular vos. No, quizás también uno de los mayores desafíos que nos proponemos los últimos años es poder impactar o generar impacto en otras ciudades de Argentina, donde se replicó la ley que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque el programa funciona a partir de una ley que se generó, y otros territorios, otras provincias argentinas la han tomado como referencia para poder generar sus programas. A partir de esto, a nosotros nos interesa ahora poder generar una red nacional de juegotecas tal cual ABRI, que eso también implica un fortalecimiento en cuanto a la incidencia en las políticas públicas, porque la agenda se disputa con cuestiones tan vitales como el juego, como es el hambre, como es la vivienda. Entonces, realmente, en la medida en que logremos generar esta red, también la incidencia en las políticas y en los presupuestos que en definitiva se materializan las políticas, es para nosotros importante. Y también creo que nosotros hemos hecho una apuesta fuerte, ahora que la veo a María Celia, en lo que es la red internacional, la red latinoamericana de ludotecas, brinquedotecas, juegotecas, que también es una apuesta fuerte a generar incidencia en los territorios, en todos los países. Creo que nada más. Solo voy a mencionar, y no voy a desarrollar para no tomar tiempo, que el tema género y medio ambiente son dos desafíos que nosotros intentamos abordar, y el Centro Lúdico, Virginia en particular, ha profundizado. En algún momento le podemos compartir material sobre género, tanto respecto del juego, de los juguetes y de las distintas dimensiones que se tienen dentro de la juegoteca. Está todo en el sitio del Centro Lúdico que les fui compartiendo en el chat, así que entran al sitio y tienen todo lo que hicimos de las voces, y un intercambio que hicimos con México y Francia durante pandemia de desarrollo de material lúdico, que lo pueden disfrutar, y bueno, todas estas experiencias sobre género y medio ambiente que hemos desarrollado. Vou fazer 3 em 1. Palavras finais, responder sobre o Brinquedoteca Itinerante e sobre os desafios e avanços. Eu me sinto extremamente contemplada pelas palavras que foram ditas e eu creio que os avanços que precisamos e requeremos no Brasil, precisamos nos mobilizar, exatamente esse que acabou de ser dito aí pelas colegas na Argentina. E retomo aqui também uma das publicações da ABRE, que Nilson Cunha falava que
a brinquedoteca existe para o professor aprender a respeitar o espaço e o direito de brincar. Então, para respeitar e garantir esse direito de brincar, as brinquedotecas, e convoco as universitárias, precisam estar no ambiente escolar. Então, exatamente as brinquedotecas itinerantes, e não só as brinquedotecas itinerantes, mas os projetos como o Brinque na Escola, que a gente desenvolveu aqui em Salvador, e esse Baú Brincante, que a gente desenvolveu também como projeto de pesquisa e extensão, ele faz esse movimento de articular e juntar o ambiente escolar com o ambiente universitário, porque não adianta a gente ficar no locus da aprendizagem, do estudo, da formação, e não estar ali naquele chão da escola, no ambiente que a criança está presente. Então, as crianças das comunidades não estão em ambientes fechados, não vão aos shoppings ouvir contação de história, não vão a espaços lúdicos outros que muitos de nós, dos nossos filhos, nossos agregados têm acesso. Então, é a brinquedoteca pública universitária que precisa garantir que a criança vá à escola. A brinquedoteca vai à escola. Então, a brinquedoteca itinerante faz esse movimento, né? A gente vai fazer movimentos formativos, formacionais nas escolas, traz também as crianças à brinquedoteca, mas principalmente traz sempre a lembrança a isso, né? A importância do brincar livre e espontâneo para desenvolver e mobilizar saberes. A gente percebeu nesse movimento que trabalhamos agora nos últimos 4 anos na escola que, de modo surpreendente, crianças que tinham comportamentos extremamente adversos foram alteradas com manifestações da lucidez simplesmente por disponibilização de materiais não estruturados e por proporcionar esse espaço seguro e livre para eles brincarem. Então, os efeitos foram latentes, muito evidentes, e a escola ficou surpresa, porque inicialmente a gente precisa ficar dizendo, né, que brincar livre é importante, e brincar é brincar, ponto, não precisa adjetivar tanto, mas por quê? Para justificar a inserção de um componente tão livre, tão simples, mas tão denso, a gente precisa ficar mostrando os estudos, mostrando os resultados, enfim. Então, são essas as minhas palavras. Aproveito para agradecer muito esse momento, né, esse momento de compartilhamento, e vamos correndo, porque o tempo é o nosso superego. Da próxima vez eu vou pedir uma aula com a galera de esporte antes, para ficar mais aquecida. E peço até desculpa às colegas argentinas, porque eu, no sentido de dar conta, eu fiquei falando voando. Ela fala pra caramba, gente, muito legal. Antonete, você, assim, foi o maior ganho. Pessoal, também para falar de maneira objetiva, o maior avanço que eu particularmente, né, no meio, é esse de a gente estar aqui reunido hoje, né? Eu acho que a ABRE pode endossar o que eu estou falando, tem muito tempo que a gente não faz isso, né? Eu cheguei na recreação tem 2 anos e logo tratei de buscar essa formação de brinquedista, porque eu entendia que era o que ia me trazer elementos para compreender melhor esse universo do brincar. E foi dito e feito, gente. Assim que eu retomei o trabalho depois do curso, o curso foi, assim, um divisor de águas para mim, particularmente, e para minha gerência, porque tudo a gente compartilha e divide, né? E assim que eu voltei, eu tive autorização para fazer um levantamento junto aos departamentos regionais sobre esse trabalho. Afinal, como é que está a nossa situação hoje? Né? Isso foi feito em 19, né? Você sabe que o SESC é um gigante, então a gente se move com uma certa, né, um compasso diferenciado. Então a gente fez isso em 19, onde apareceram indicadores bastante interessantes e importantes que a gente vai começar a tratar este ano. Então, assim, o avanço para mim foi, primeiro, a gente está aqui reunido e conversando sobre esse assunto. Segundo, agora em 21, nós inserimos dentro das nossas rotinas um grupo, a gente criou um grupo técnico temático para falar apenas de brinquedotecas, né? Então, e a gente vai buscar ao máximo, eu e a minha companheira de equipe, Márcia Bickel, proporcionar um espaço muito para que os regionais e os polos se sintam muito à vontade para aderirem ou não. Então, quem virá é quem está muito afim, quem compreende a relevância desse trabalho.
Então, é por aí. Claro que retrocessos, um deles, né, o principal, que aí dá um desdobramento imenso, é que talvez a nossa percepção, tanto minha como a da Márcia, é que esse trabalho está hoje um pouco adormecido, né? E aí eu falo isso antes da pandemia. Com a pandemia, então, e aí realmente a gente precisou fechar, e aí a gente está nesse aguardo, mas eu acho que esse tempo também veio nos beneficiar para que a gente volte à tona com um ar renovado, e eu acho que a gente vai fazer muita coisa bacana por aí, vocês vão ter notícias. Bom, aqui em São Paulo também, rapidamente, né, para fazer 3 em 1, como disse a Antonete, eu acho que um ponto forte aqui do nosso trabalho, não vou chamar de avanço, mas vou chamar de um ponto forte, é esse trabalho reflexivo sobre a cidadania e o reconhecimento dos bebês, das crianças até 6 anos e seus cuidadores como sujeitos de direito e participantes da sociedade, e nesse sentido gera um movimento nas unidades de acolhimento desses públicos, que não só no espaço de brincar, mas nos restaurantes, nas adequações dos banheiros, por exemplo, que recepciona esse público como um todo, né, para além das questões ali que o próprio espaço coloca. Eu acho que uma outra questão também que nós reconhecemos como ponto forte são as trocas intergeracionais, a convivência no espaço de brincar como um ponto muito forte, e não vou chamar, como eu falei, não vou chamar de avanço, mas para nós, assim, é reconhecido esse convívio de uma maneira ampla, né, com diferentes gerações, com a diversidade também no geral. Então, acho que é uma questão que se coloca, né, para nós como importante. Acho que os principais desafios que eu vou ver como ameaças assim ao espaço é realmente questões relativas à manutenção, que as próprias equipes nos colocam, né, e também a sensibilização de outros adultos, por exemplo, que frequentam o espaço, em relação a essa presença de qualidade, de estar inteiramente naquele espaço com as crianças também disponíveis ao brincar. Eu acho que isso as equipes colocam constantemente. E as expectativas desse impacto no geral, diante das diversas realidades sociais, né, que os brincares, né, eles possam dar ênfase realmente a essas propostas de culturas populares também, sensibilizar as pessoas, as comunidades, também acho que colaborar, né, contra essa disseminação de preconceitos, de estereótipos. Então, eu acho que isso também é uma grande expectativa que se coloca, inclusive na gestão dos espaços em relação aos acervos, aos elementos que compõem esses espaços também. No mais, eu agradeço muito e estou muito honrada de estar aqui e conhecê-las foi um grande prazer, e eu espero que esses diálogos permaneçam por outros momentos. Muito obrigada e um grande beijo em todas as pessoas. Pessoal, muito bem, assim, olha, esse diálogo não termina aqui, tá certo? O tempo está acabando, também vou finalizar aqui com muita alegria, com muito gosto. Quero, mais uma vez, em nome da ABRE, agradecer a Andréia, a Lídia, a Virgínia, a Patrícia, a Antonete, que vocês realmente abrilhantaram e trouxeram contribuições ímpares, assim, em cada um dos contextos de vocês. Nós sabemos que os desafios são grandes, são imensos, e a ABRE está nessa corrida também e conta com o apoio de cada um de vocês que estão aqui, que são multiplicadores da defesa do brincar, da missão da associação, multiplicadores do desejo de ver, né, de ter respeitado as legislações que defendem os direitos da criança, em especial o direito de brincar. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração, estou muito feliz por mediar esse diálogo aqui, e que nós possamos continuar aqui nesse evento, aproveitando e usufruindo de muito mais conteúdos que vêm por aí. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima continuação do evento.